porque é um assunto realmente muito importante. As famílias que têm esse problema, as pessoas que passam por esse problema, eles querem solução, né, se possível, sair desse problema, enquanto alguns estão aí focando o problema como se fosse algo normal, uma gozação divertida, né, Franciele? Tudo bem? Tudo bem. Bom, na verdade o que a gente vê assim, a questão da gagueira tem sido levado muito a sério nesses últimos anos, né? Tanto que, como você falou, agora dia 22 é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. O slogan da campanha é: gagueira não tem graça, tem tratamento. Porque normalmente, já de muito tempo, associa-se a questão da pessoa com gagueira com algo divertido, sarrista, né? Enquanto que a gagueira, o fato do paciente gaguejar, seja uma criança ou um adulto, traz consequências emocionais muito importantes, né? Nós estamos falando de pacientes que têm medo de falar, vergonha de falar em público, que evitam situações, evitam ambientes pelo medo que tem da gagueira. E esse medo contribui para que se aumente ainda mais o problema, né? Isso. Na verdade, nós sabemos que, assim, por muito tempo pensou-se que a causa da gagueira era uma causa psicológica. E isso as pesquisas já mostraram que não. Porém, a gente não pode deixar de falar sobre os componentes emocionais e psicológicos em torno da gagueira. Então, assim, o nervosismo, a ansiedade, o medo, a vergonha, elas contribuem para um aumento da gagueira. Você falou em pesquisa, né? Foi feita uma pesquisa aqui em Ibiporã, também Ibiporã participou dessa pesquisa genética. Estão procurando detectar se é um problema genético a gagueira? Isso, a gente sabe que hoje a tendência, assim, se falar de causa de gagueira, é o multifatorial poligênico. O que significa isso? Que nós temos várias causas para a gagueira. Então, nós temos o fator genético, hereditário, nós temos o fator orgânico, de funcionamento do cérebro, e os aspectos socioambientais, a personalidade, a interação familiar, o desenvolvimento psicológico e linguístico da criança, né? Então, essa pesquisa foi feita pela Unesp, aqui em Ibiporã, né? Na verdade, a pesquisa busca o quê? Comprovar, através do estudo genético, o gene responsável pela gagueira. Então, assim, nós contribuímos de que forma? Alguns pacientes atendidos aqui no centro de saúde se prontificaram a participar. Então, a equipe veio de Marília, é uma fonoaudióloga que é doutora em gagueira, um médico geneticista que estão fazendo esse estudo. E como eles precisavam de 100 pacientes com gagueira, nós ficamos sabendo disso e oferecemos. Em contrapartida, ela deu uma supervisão e deu um auxílio nos casos de gagueira aqui no município. Então, os resultados nós ainda não temos. A partir de janeiro, a equipe lá da Unesp já vai estar passando para a gente os resultados dessa pesquisa, que foi feita em nível mundial. 23 países participando da pesquisa. Agora nós vamos procurar destacar alguns pontos importantes, né? Positivos e negativos neste problema, com a criança principalmente. Os pais, como tratar essa questão em casa? Os pais às vezes incentivam os filhos, o filho começa a aprender a falar, começa a repetir a palavra, o pai acha bonitinho, fica ensinando de uma forma errada. Isso não é prejudicial para a criança? Pode acontecer, desenvolver essa gagueira? Pode acontecer pelo seguinte: nós sabemos que a gagueira, ela se inicia na infância. Então, dos 2 aos 7 anos, você pode ter o início dos episódios de gagueira. Porém, as crianças, até os 4, 5 anos, elas estão desenvolvendo a fala. Elas estão aprendendo a falar em quantidade e em qualidade. Tanto que a gente não estranha, nessa idade, crianças que falam errado, que trocam letras, que demoram para falar. Porque, apesar de parecer simples o ato de mexer a boca e falar, ela tem uma exigência cerebral muito grande de raciocínio lógico, organização do pensamento, memória, atenção.
Tá? E uma criança, para falar uma frase, ou às vezes para contar algo que aconteceu, ela precisa de um tempo maior para escolher a palavra, organizar a frase. Então a gente sabe que nesse período de 2 até 5 anos, todas as crianças podem passar por períodos de disfluências e não necessariamente desenvolverem a gagueira. A gente tem uma pesquisa que diz que de cada 6 crianças que apresentam episódios de gagueira na infância, 5 têm recuperação espontânea e uma se torna o gago crônico.